Meus amigos, o Salmo 145, versículo 17, diz que justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo, quer dizer, fiel em todas as suas obras. A Escritura Sagrada, ela diz, João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós temos que olhar para a nossa vida e ver se realmente nós estamos livres. Se nós fomos libertos daqueles pensamentos errados que nós tínhamos, dos problemas, das necessidades, se estamos sendo socorridos por Deus quando nós clamamos, se nós estamos sendo operados por Deus quando há necessidade, porque se isso não estiver acontecendo, significa que ainda não estamos totalmente libertos. Temos que ser verdadeiramente livres e não mais ou menos livre. Como é que pode uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus continuar vivendo do mesmo modo como ela vivia antes? Quando Jesus vem de encontro a nós, como é que é isso? É quando uma pregação, uma palavra chama a sua atenção. Quando isso acontece, Jesus veio de encontro a você. Então, quando ele vem de encontro a nós, ele vem para mudar a nossa vida, para mudar a nossa situação, para nos libertar de verdade. Então, se eu sou de Jesus, se você é de Jesus, mas eu sou, ainda não estou conseguindo me realizar na vida, você não está conseguindo se realizar, não está prosperando, não está conseguindo trazer a sua família, não está ganhando os seus filhos para Jesus, é porque você ainda não se libertou totalmente das coisas do passado. Se isso acontece comigo, com você, nós ainda não estamos sendo como Deus quer que nós sejamos. O que é preciso fazer? Olhar para a palavra, aprender com Deus, que é para a gente tomar posse da bênção. Fazendo isso, as coisas começam a mudar e tudo na vida passa a ser diferente. Meu irmão, minha irmã, ponha isso no seu coração. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus não mentiu. Não tem essa de que para nós não funciona. O que Deus faz para um, ele faz para todos. Se nós não estamos conseguindo, é porque está faltando alguma coisa do nosso lado. Então, nós temos que orar, abrir o coração mesmo, dizer, Senhor, me mostra o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo desfrutar daquilo que o Senhor tem para mim, eu quero ser verdadeiramente livre. E Deus vai mostrar. E você continua ouvindo a pregação, lendo a Bíblia, orando, buscando, pedindo para Ele dirigir você, e quando você menos esperar, Deus dá uma palavra, você entende, faz conforme entendeu, e você então é abençoado ou abençoada. Tem uma mensagem aqui que eu quero estudar com você hoje, está no livro de Jó, no capítulo 8, onde um amigo de Jó chamado Bildade, que havia ido consolar o Jó da sua doença, ele começa falando que Jó deveria orar, buscar a Deus de madrugada, pedir misericórdia a Deus, e aqui no versículo 6 ele fala assim, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Preste atenção. Por que o Bildade estava falando isso com o Jó? O que é que tinha acontecido? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. E Jó era um homem rico. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. E Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Mas o Jó, ele era um sujeito inseguro. Como muita gente hoje é inseguro. Jó confiava em Deus. Ele respeitava a Deus. Mas a confiança dele não era plena. Ele tinha uma insegurança.
um medo de que um dia alguma coisa pudesse acontecer. E aconteceu. O Satanás acusou Jó diante de Deus, dizendo que Jó não confiava totalmente. O diabo disse que Jó só respeitava a Deus porque Deus o havia dado de tudo e o protegia. Mas que no dia em que alguma coisa de ruim lhe acontecesse, que Jó iria blasfemar de Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás o afligisse. E aí então o Jó veio a perder tudo. Ele ficou doente, ele perdeu os bens, perdeu os filhos e quase que ainda perde a sua alma. Porque a mulher dele, quando viu ele naquela desgraça toda, ela virou para ele e falou: você ainda retém a tua integridade? Blasfema logo desse teu Deus e morre. Mas o Jó falou: ô mulher, você está maluca, você está doida, você está falando uma coisa que você não sabe. Eu não vou blasfemar de Deus. E Jó, ele não ficou contendendo por fé. Por que aquilo tudo lhe aconteceu? Por causa da insegurança dele. A confiança dele em Deus não era perfeita. Como a de muita gente não é perfeito. Muita gente diz que confia em Deus, mas confia desconfiando, duvidando. O Jó, ele tinha um certo receio de que um dia algum mal pudesse lhe acontecer. Ele mesmo confessou isso, depois ele disse, lá no capítulo 3, no versículo 25, veja que ele disse: porque aquilo que eu mais temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. E com isso, ele perdeu a morada da sua justiça. Em outras palavras, ele perdeu aquele louvor que ele tinha diante de Deus, que o próprio Deus se orgulhava dele, tanto que o Senhor chegou a dizer para o diabo: viste o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. O Jó era um orgulho para Deus. Essa integridade, retidão, o respeito por Deus era a justiça dele. Mas a insegurança do Jó, o seu receio de que Deus talvez não o guardasse totalmente, fez com que ele perdesse aquilo tudo. Quanta gente boa, sincera, íntegra, já perdeu a morada da justiça por causa da dúvida, do medo, ou por ter se aberto para o pecado. O que fazer agora? O remédio é voltar para Deus. Buscar a Deus de todo o coração, se arrepender do que fez e clamar por misericórdia. Tem pessoas sofrendo com problema, com uma enfermidade, ou com problema na família, no lar, nas finanças, porque perdeu a morada da justiça. Deixou de confiar plenamente no Senhor. Abriu a porta para o mal entrar. Então, o Bildade está falando aqui para o Jó: se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo o despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Então veja que há duas condições aqui para quem perdeu a morada da justiça. Ou seja, a confiança em Deus plenamente. Nós temos duas condições. Temos que ser puro e reto. Dessas duas condições nós não podemos abrir mão de jeito nenhum. Mas então, continuando, se fores puro e reto, o Bildade falou, certamente, quer dizer, sem dúvida alguma, logo, sem demora, Deus despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. E quando isso acontecer, será como diz no versículo 7 ali: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. E foi exatamente isso que aconteceu. Se você ver lá no capítulo 42 do livro de Jó, no finalzinho, no versículo 10, está escrito assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó
outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas, teve também 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Alguém pode dizer, mas Deus fez isso com o Jó. Não, meu querido. Está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Deuteronômio capítulo 10, versículo 17 diz: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Deus não faz mesmo acepção de pessoas. Ele abençoa aquele que é sincero. Se você é sincero em todos os seus caminhos, você é abençoado. Veja o caso de Jacó. Eu já falei outras vezes aqui do Jacó. O Jacó, quando ele chegou na casa do Labão, que era irmão da sua mãe, tio dele, ele se encantou com a Raquel, que era a filha mais nova do Labão. E eles chegaram num acordo lá que o Jacó teria que trabalhar 7 anos para o Labão, para que o Labão desse Raquel em casamento. E o Jacó trabalhou os 7 anos. E diz a Escritura que esses 7 anos foram aos olhos de Jacó como poucos dias, pelo tanto que ele amava Raquel. Pois bem, terminando os 7 anos, o Jacó falou para o Labão: agora você me dá a minha mulher. Então o Labão fez um banquete e tudo mais. E aconteceu depois da festa. O Jacó foi para sua noite de núpcias, enfim. Mas quando amanheceu, ele viu que não era Raquel com quem ele havia se casado, mas sim com a Leia, a filha mais velha. Aí o Jacó ficou furioso. Ele foi falar com Labão. E o Labão, muito lambão, falou: não, aqui a coisa é desse jeito. Não pode casar a filha mais nova antes da filha mais velha. Então vamos fazer o seguinte: você trabalha mais 7 anos, eu te dou também a minha filha mais nova. O Jacó amava a Raquel e ele fez assim, ele trabalhou mais 7 anos pela Raquel. E nesse período, o Labão percebeu que tudo quanto ele tinha, todo o seu rebanho havia aumentado muito, porque Deus era com Jacó e Deus abençoava tudo quanto Jacó fazia. Então o Labão, ele não quis que o Jacó fosse embora. No final desses 7 anos, depois que o Jacó casou também com a Raquel, o Labão falou: bom, eu tenho visto que Deus tem me abençoado por amor de ti. Então fica comigo, determina o teu salário e eu te pagarei. Então o Jacó falou com ele: vamos fazer o seguinte, eu continuo cuidando do rebanho e todo cordeiro, ou ovelha, ou cabra, ou cabrito que nascer malhado ou salpicado vai ser o meu salário. E o Labão concordou, claro, porque ele sabia que a coisa mais difícil que tem é nascer uma ovelhinha malhada. Geralmente é toda branquinha. Mas Deus era com Jacó, porque Jacó era honesto, era fiel, era sincero, era uma pessoa temente, respeitava a Deus. E então o Jacó tomou vara verde de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água onde o rebanho vinha beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas. E as ovelhas davam crias, listradas, salpicadas e malhadas. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, o Jacó punha as varas diante dos olhos do rebanho,
nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. E assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E Deus o abençoou de tal maneira que ele teve muitos rebanhos, servas e servos, e camelos e jumentos. Claro que o Labão não ficou feliz com isso. Por 10 vezes o Labão mudou o salário do Jacó. Quando ele dizia, as brancas é que serão tuas, e eu fico com as malhadas, só nascia ovelha branca. Quando o Labão mudava, falava, não, agora você vai ficar com as malhadas, eu vou ficar com a branca. Aí só nascia malhada. Chegou o tempo em que até os filhos do Labão, eles se revoltaram. Diz aqui no capítulo 31 do livro de Gênesis, então ouvi as palavras dos filhos de Labão que diziam, Jacó tem tomado tudo o que era do nosso pai. E do que era do nosso pai, fez ele toda essa glória ou riqueza. E viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que já não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó, torna à terra dos teus pais, e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó, chamou Raquel e a Leia ao campo e ao seu rebanho, e disse-lhes, vejo que o rosto do vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicado. E quando ele dizia assim, os listrados serão teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta-te agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Senhor Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna e onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. E então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe, há ainda para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois nos vendeu e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te tem dito. E Jacó então voltou próspero. Meu irmão, minha irmã, não importa quantas vezes você tenha sido roubado, se você é de Deus, pode ter certeza, Deus não vai permitir que você passe necessidade ou que você tenha falta de alguma coisa. Mesmo que alguém esteja te traindo, alguém esteja destruindo o seu nome, a sua moral, se você é um servo, uma serva de Deus, Deus vai te vingar. Pode ter certeza disso. Lá no Salmo 18, no versículo 47 e 48, diz, é Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra dos meus inimigos. Não quer dizer que ele vai destruir a pessoa, aquela que te causou mal, não, nada disso. Sabe qual é a forma que Deus usa para nos vingar das pessoas que procuram o nosso mal? Sabe o que é que Deus faz? Quanto mais as pessoas nos desejam mal, mais o Senhor nos abençoa.
Deus transforma maldições em bênçãos para o seu povo. Foi o que aconteceu quando Balaque, rei dos Moabitas, pagou o profeta Balaão para lançar maldições sobre Israel de Deus. Eu falei sobre isso no vídeo 332. Anote aí para você assistir depois, mesmo que você já tenha assistido, você esqueceu. É bom você ver, porque isso fortalece a nossa fé, meu irmão. Eu gosto de lembrar essas coisas, porque isso enche a gente de fé, e quando a gente ora, Deus opera. Sabe o que Deus fez? Quando o Balaque, rei dos Moabitas, pagou o profeta Balaão para ele amaldiçoar o povo de Deus. Sabe o que foi que Deus fez? Deus impediu o profeta de fazer uma loucura. Quando Balaão ia amaldiçoar, Deus colocava a palavra de bênção na boca do Balaão. É assim que Deus age, em nosso favor. Enquanto estão te roubando, Deus está te dando mais. Enquanto estão espalhando mentiras a seu respeito, Deus está te honrando. Quem ouve não acredita. Meu querido, minha querida, você tem que ser servo de Deus. Você não pode deixar de buscar, de orar, de meditar na palavra, de se esforçar para obedecer os mandamentos. Porque ainda que alguém procure te fazer mal, o Senhor Deus não vai permitir que aconteça. Mas isso se você for um servo, uma serva dele. Se você for fiel no cumprimento dos mandamentos. Se você for fiel em cumprir a palavra dele. Caso contrário, você não é de Deus. Deus guardou Jacó e também sempre vai guardar a mim e a você se nós formos fiéis a ele. Eu não sei se você sabe, mas nós temos uma herança. Nós recebemos de Deus uma herança maravilhosa. E eu já falei sobre isso, está escrito no livro do profeta Isaías. Presta atenção na herança que você tem, que é para você não bancar o bobo. E quando você precisar, você pode clamar, porque Deus tem que honrar a promessa dele, e ele honra. O Senhor Deus diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. É minha herança, é sua herança, meu irmão. Se nós somos servos do Senhor, essa herança nos pertence. Pode clamar que ele tem que cumprir isso na sua vida. Deus não permitiu que o Labão fizesse mal ao Jacó. Labão enganou, mudou o salário do Jacó 10 vezes, mas Deus enriqueceu Jacó. Meu querido, minha querida, se tem acontecido fato semelhante com você, alguém te enganou, te roubou, te passou para trás, te traiu, não queira tomar vingança. A melhor justiça é a justiça de Deus. Está escrito em Romanos 12:19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Quer dizer, abra mão da ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. É o que o Bildade falou para o Jó. Se fores puro e reto, veja que, mesmo tendo sido enganado, o Jacó não quis se vingar do Labão. Pelo contrário, ele fez o melhor que ele pôde. Ele trabalhou com honestidade para um sujeito que mudou o salário dele 10 vezes. Mas Jacó fez isso por quê? Porque ele sabia que há um Deus no céu que honra aquele que é roubado, que é traído, aquele que é destruído moralmente, desde que permaneça puro e reto. Segura essa palavra, porque Deus falou com você hoje. Vamos orar agora? Feche os olhos então, Pai. Nós oramos agora, crendo que o Senhor nos dará a vitória. Não importa o quanto nós temos sido perseguidos, roubados, maltratados, humilhados. Não importa, Senhor, o que tem nos feito as pessoas, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa luz, e a nossa luz vai brilhar se permanecermos fiéis a Ti, se formos puros e retos. Oh meu Deus, desperta a Tua atenção sobre nós. Desperta o Teu favor, nos alcance com a Tua misericórdia.
nos dá em dobro tudo quanto o diabo tem nos tirado. Pai, devolva-nos a saúde, os sonhos, os bens, os planos que o Senhor preparou para nós. Dá-nos a paz, prosperidade e realizações. Restaura, ó Deus, a morada da nossa justiça. Senhor, nós precisamos da tua unção, do teu poder. Nós não podemos, ó Deus, ficar impotente, improdutivo. Pelo contrário, quando nós orarmos, nós queremos ver o teu fogo descer. Queremos ver a tua mão poderosa agir em nosso favor. Portanto, se nós temos errado, se temos pecado, se temos falhado em cumprir a tua vontade, perdoa, Senhor. Restaura a morada na nossa justiça. Pai, eu vou usar a autoridade que o Senhor me deu para abençoar essa pessoa que ora comigo. Em nome de Jesus eu falo com esse tumor que está no seio dessa senhora. Saia daí agora em nome de Jesus. Demônio, você está amarrado, você está expulso com todo o teu mal. Pega tudo que te pertence e dê-o fora. Em nome de Jesus, saia. Pai, abençoa a todos que oram comigo. Obrigado em nome de Jesus. Amém.